Boa tarde, meus queridos alunos. Estou vindo aqui para deixar um vídeo de revisão para a nossa prova, tá? Vai ser uma mistura aí do nosso conteúdo, das nossas aulas anteriores. Obviamente, em um vídeo só, eu não vou conseguir explicar tudo que a gente já trabalhou no decorrer do semestre, mas eu vou destacar os principais pontos. É importante que vocês não deixem de estudar o conteúdo que foi todo postado, tá? Antes de entrar efetivamente no conteúdo, eu quero dar uma palavrinha com vocês. Vocês vão fazer agora a nossa primeira prova EAD. Já fizeram de outras disciplinas, né? Já entenderam mais ou menos como que o sistema aula ele funciona, o sistema faculdade, né? Na realidade, como que ele funciona, o que vai ser mais ou menos esperado de vocês. Vocês devem ter percebido que são questões abertas, mas questões que desafiam o raciocínio, né? E é imprescindível, então, que vocês demonstrem o domínio do conteúdo nas respostas que forem dando. Então, olha só, para evitar qualquer problema em relação à oscilação de sinal da internet, salvem as respostas em um documento de Word. Fiquem de olho também no tempo para realização da atividade. É muito importante que vocês entrem logo que começar a prova, para dar tempo de realizar tudo e ao final do tempo estejam com ela pronta, ok? Eu desejo a vocês toda a sorte do mundo. Vocês vão perceber que as questões elas estão muito ligadas a tudo que a gente viu desde o começo do semestre e eu tenho certeza que todos vocês vão obter muito sucesso. Vamos começar falando, eu separei aqui um esquema com os principais assuntos que eu gostaria de comentar com vocês e a gente vai começar falando um pouquinho sobre um dos nossos primeiros assuntos, uma das primeiras coisas que a gente viu nas aulas de Direito de Família. Vamos relembrar o que é o direito de família. Direito de família, turma, nada mais é do que um conjunto de normas que regulam casamento, união estável, filiação, adoção, tutela, curatela, alimentos e por aí vai. Vamos trabalhar com as relações pessoais ou afetivas, patrimoniais e assistenciais. E temos aí como embasamento o disposto no artigo 226 da Constituição Federal, que considera que a família, base da sociedade, tem proteção especial do Estado, ok? Aí, eu entrei com vocês na aula sobre espécies de família. A nossa Constituição, ela reconhece a pluralidade familiar. Ela reconhece que família não é mais um conceito fechado como nós tínhamos antigamente. Algumas décadas atrás, a família ela surgia única e exclusivamente com o matrimônio. Então, nós só trabalhávamos com a espécie de família chamada de matrimonial. A união estável, para vocês terem uma ideia, ela não era reconhecida como entidade familiar. A união estável, a princípio, voltem nas aulas em que nós falamos sobre ela, ela não era reconhecida nem como uma relação, né? Depois, com alguma luta, algum trabalho, nós tivemos aí súmula do STF possibilitando a partilha, reconhecendo a união estável como uma sociedade de fato. Mas o seu reconhecimento como família, de fato, só veio com a Constituição Federal, que, ao abordar as diversas espécies de família e sem fazer isso em um rol taxativo, a Constituição ela passa a admitir, além da pluralidade familiar, a inexistência de hierarquia entre as espécies de família. Então, não existe uma espécie que é mais família do que outra. Vamos trabalhar um pouquinho com as espécies de família que nós temos? A primeira delas, e a gente acabou de mencionar aqui, é a família matrimonial, que é aquela que decorre do matrimônio, né, do casamento, e que vai contar aí com uma série de requisitos, já que o casamento é um ato extremamente formal, como a gente vai ver aí no decorrer da revisão de hoje. Independentemente da existência ou não de filhos, a família matrimonial é delimitada pela ocorrência do matrimônio. Paralelamente, nós temos também a chamada família informal, que é aquela que decorre da união estável. Por que ela recebe o nome de informal?
Porque a união estável, ela não necessita de nenhum documento onde consta que aquelas pessoas tenham uma união estável. Isso não é necessário, né? Para a constituição de uma união estável, vocês já sabem, basta que haja uma convivência pública, contínua e duradoura com a intenção de constituir família. Não é necessário um documento, não é necessário uma celebração, como é o caso do casamento, tá? E nem um processo de habilitação também. Nós temos também previsto na Constituição a chamada família monoparental, que é aquela que existe entre apenas um dos pais e seus filhos. Daí o nome mono, ligado a um, parental. Essas 3 espécies de família, elas estão expressamente mencionadas na Constituição Federal. Mas nós temos outras espécies, como, por exemplo, a família anaparental, que é aquela em que não há a figura dos pais, por exemplo, apenas irmãos. Nós temos também a família substituta, que é aquela que decorre de guarda ou tutela. Vejam bem, a família substituta não é aquela que decorre de adoção, não. Porque na adoção passa a ser estabelecido um vínculo paterno-filial. Tá? Então, a família substituta, o próprio nome indica para nós, a criança ela tinha relação com os pais, né? Essa relação não foi rompida, existe esse vínculo, mas ela está em uma família substituta, e por isso é aquela que decorre de guarda ou tutela. Nós temos também as famílias recompostas. Eu brinquei com vocês na nossa aula, os meus, os seus, os nossos, né? Que são pessoas que já tinham filhos de relações anteriores, se casam, constituem matrimônio ou união estável e têm também filhos dentro daquela relação. Então, são as chamadas famílias recompostas. Vocês vão perceber que nós temos uma infinidade de instituições familiares. E por que eu vou optar por não falar sobre uma família homoafetiva? Porque nós tivemos aí uma decisão muito importante do STF que reconheceu as uniões homoafetivas. Então, essa decisão que teve como base no princípio da igualdade tornou uma união homoafetiva igual a uma união heteroafetiva, ok? Partindo desse pressuposto, uma família, uma união homoafetiva pode ser família matrimonial, pode ser família informal e por aí vai, assim como uma união heteroafetiva, ok? Muito bem. A nossa evolução em relação à instituição familiar, ela se deu principalmente com a Constituição de 1988, né, para enquadrar nos moldes, no modelo que nós temos hoje, mas nós não podemos deixar de reconhecer a importância do afeto nas constituições da família. Por quê? Há alguns anos atrás, umas boas décadas atrás, a família era constituída com base em conceito patrimonial e o seu vínculo existia com base no critério biológico, ok? Então, era o critério consanguíneo que definia quem era família. E muitas pessoas constituíam matrimônio com base na questão patrimonial. Hoje, tudo isso deu lugar ao afeto. Inclusive, a gente fala em uma desbiologização do direito civil. O critério biológico, ele não é mais o preponderante para a constituição da família. E nem o patrimonial, vejam só. Tanto é assim que as pessoas hoje elas se casam por quê? Movidas pelo afeto. Né? Elas optam por constituir matrimônio ou união estável movidas pelo afeto. E uma prova de que houve essa desbiologização do direito civil é o fato de que a paternidade ela não se dá apenas em relação ao vínculo consanguíneo, e também o vínculo decorrente de adoção, ela se dá também ao vínculo socioafetivo. Por isso que hoje a gente discute a paternidade socioafetiva, né? Porque nós temos a possibilidade de existir de forma concomitante com o vínculo biológico. Estamos diante aí das relações diante das relações multiparentais. A gente trabalha com a multiparentalidade, que é aquela em que há, por exemplo, 2 pais ou 2 mães no assento de nascimento do filho, né? É o pai biológico e o pai socioafetivo. Isso não tem problema nenhum. E tudo isso demonstra pra gente que a família sofreu uma evolução muito grande e foi assim recepcionada principalmente graças à nossa Constituição de 1988, ok?
Muito bem, aí trabalhando com essa ideia de família, a gente falou de algumas espécies, mas não falei ainda de outras que vale a pena eu mencionar agora, que são as famílias poliafetivas e as famílias paralelas. Antes de entrar nessas duas espécies de família, eu quero lembrar vocês que o nosso Código Civil e a nossa Constituição Federal, de uma forma um tanto quanto incoerente com o que a gente trabalha hoje em relação à família, prevêem que tanto o casamento quanto a união estável são uniões entre homem e mulher, pregando aí a diversidade de sexo. Mas nós já conversamos nas nossas aulas que temos decisões muito marcantes do STF, como por exemplo a ADI 4277, a ADPF 132, que reconheceu a união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, fundamentada aí no artigo 3º da nossa Constituição, que reza, né, o princípio da igualdade. Todos são iguais. É o objetivo da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceito de raça, cor, idade, sexo e por aí vai, ok? Então, as famílias homoafetivas, as uniões homoafetivas, elas foram, sim, recepcionadas como entidades familiares, contrariando aí o que está disposto expressamente no nosso Código Civil e na nossa Constituição. Mas era muito necessário que isso acontecesse, né? Depois que não tiver um tempo para dar uma olhada nesses dois julgados que eu comentei com vocês, vale muito a pena. Bom, em relação à família poliafetiva, a gente já trabalhou sobre isso nas nossas aulas virtuais, as famílias poliafetivas ou poliamoristas, né? Lembrando que tem aí uma distinção para alguns doutrinadores. Na família poliafetiva, nós temos a constituição de uma entidade familiar por mais de 2 membros. Então, por exemplo, nós temos 2 homens e uma mulher, 2 mulheres e um homem, 3 mulheres, 3 homens e por aí vai. Os 3, eles se relacionam entre si, existe ali entre eles esse afeto, né? E não apenas entre uma pessoa e outra, mas sim entre 3 pessoas, por exemplo. E como o nosso Código Civil, a Constituição também e a Lei de Registros Públicos prevê que o casamento ele vai ser apenas entre 2 pessoas, não é possível a celebração de um casamento poliafetivo. Diante disso, algumas pessoas começaram a fazer escrituras públicas de uniões estáveis entre 3 pessoas. É o caso, por exemplo, de alguns cartórios no Rio de Janeiro que chegaram a fazer essas escrituras. E quando o CNJ tomou ciência disso, eu já comentei com vocês, o CNJ imediatamente proibiu que isso acontecesse e falou, olha, não tem validade essa escritura pública. E o que significou isso? Que as famílias poliafetivas, elas não seriam reconhecidas como entidade familiar, ok? Então, nós temos aí essa decisão, principalmente do CNJ, em relação às famílias poliafetivas, e a realidade não é diferente em relação às famílias paralelas ou famílias simultâneas. Enquanto nas famílias poliafetivas a gente tem um único núcleo familiar, com as pessoas se relacionando entre si, na família paralela nós temos famílias distintas, porém simultâneas, daí o nome paralelas, com um membro em comum entre essas 2 famílias. Eu disponibilizei nas aulas em que a gente falou sobre isso o caso do Bombaiano, né? E divulguei também para vocês alguns votos do STF, do STJ a respeito do tema e comentamos sobre a divergência da opinião dos tribunais. Isso foi um grande problema, porque nós tínhamos tribunais que reconheciam a existência das famílias paralelas, porém, o STJ não reconhece, então é mais uma espécie de família aí que não recebeu amparo, apesar da gente trabalhar com a pluralidade familiar e com a inexistência de hierarquia entre essas entidades, ok? Bom, a gente sai agora das famílias homoafetivas, poliafetivas e paralelas e entramos na união estável e no casamento. Eu expliquei para vocês que o casamento ele estava muito ligado à igreja há alguns anos atrás. Tanto é assim, turma, que no início do século XIX, o casamento no Brasil era apenas religioso e essa era a única possibilidade de se constituir família. A gente não reconhecia as famílias informais, as famílias que decorriam da união estável. Até que na segunda metade do século, houve a proposta de um casamento acatólico pelo então ministro da Justiça, Diogo de Vasconcelos. Em 1890, nós tivemos um marco.
com a chegada da República, afastamos o poder religioso e o Decreto 181 deixa de atribuir valor jurídico ao casamento religioso e regula o casamento civil. E assim, o casamento religioso ele passa a ser uma opção e não uma obrigatoriedade, porque nós tivemos a desvinculação entre igreja e Estado. Atualmente, nós temos a possibilidade de registro de um casamento religioso, né, de acordo com os artigos 71 a 75 da Lei de Registros Públicos e dos artigos 1515 e 1516 do Código Civil. Mas eu lembro a vocês de que, de acordo com a nossa Constituição, o casamento ele é civil e é gratuita a celebração. A principal característica do casamento é que se trata de um vínculo jurídico entre duas pessoas, com intervenção estatal, porque se trata de um ato extremamente formal, que exige um processo de habilitação, exige formalidades quando da celebração, né? E a partir do momento em que for celebrado, criará deveres de comunhão de vida, moral, espiritual, material, e vai também constituir família. Lembro a vocês que os deveres decorrentes do casamento, eles estão lá no artigo 1566 do Código Civil. Quem puder, pega ele, abre o código, por favor. Vamos fazer a leitura rapidinho do dispositivo. São deveres de ambos os cônjuges, fidelidade recíproca, vida em comum no domicílio conjugal, ou seja, coabitação, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, respeito e consideração mútuos. A gente sabe que, apesar de o 1566 ele ter essa redação, não são todas as pessoas que optam por preservar a fidelidade, né, e constituir relacionamentos abertos. Mas nós já conversamos sobre a família eudemonista, sobre a possibilidade disso acontecer. E já trabalhamos também com o fato de que nem todas as pessoas casadas residem sob o mesmo teto e observam aí o requisito da coabitação. Seja como for, o casamento, além dele ser um ato extremamente formal, um ato solene, que conta com processo de habilitação e com requisitos para celebração, nós também não podemos ignorar a capacidade para casar. Tudo isso que eu tô falando aqui para vocês em relação ao casamento é relativizado quando a gente trabalha com a união estável. Por quê? União estável nada mais é do que uma convivência, como eu acabei de falar, pública, contínua, duradoura, com a intenção de constituir família. Inclusive, o STJ dispensa a coabitação, tá? Então, a constituição de uma união estável, ela fica evidente, por exemplo, quando existe aí a caracterização da família. Por exemplo, pessoas que tiveram filhos, que dividem contas, existe uma solidariedade familiar, né? Por isso que a gente teve já alguns julgados que eu levei para vocês e a gente brincou um pouco sobre isso, que consideravam contas conjuntas, senha de aplicativos de Netflix, de Spotify, por aí vai, porque existe essa solidariedade familiar. Tá? Não confunda a união estável com o mero namoro, ou ainda com o namoro qualificado, que nós também já trabalhamos nas nossas aulas. Mas fato é que a união estável, ela não trabalha com os requisitos de formalidade. A formalidade na união estável, ela é dispensável. Só fiquem atentos ao seguinte: no casamento, nós temos os impedimentos matrimoniais. Nós temos causas impeditivas e causas suspensivas. Causas impeditivas não podem casar, tá? Impedem a celebração do casamento. Caso essas pessoas venham ainda observando uma causa suspensiva contrair matrimônio, o casamento ele será nulo. E nós temos também as causas suspensivas, não devem casar. Tá? E caso essa causa suspensiva seja inobservada e o casamento seja celebrado, será no regime de separação obrigatória ou separação legal de bens. Então, nós temos aí causas impeditivas e causas suspensivas e o nosso Código Civil já mencionou expressamente que as causas impeditivas do casamento também se aplicam às uniões estáveis, ok? Significa que, se estivermos diante de uma causa impeditiva, essa união estável, ela será nula, ela não será reconhecida, ok?
Bom, e aí a gente sai da essência do... antes da gente falar um pouquinho do regime de bens, deixa eu só passar para vocês os deveres da união estável, que enquanto no Código Civil a gente trabalha com o artigo 1566, na união estável está lá no artigo 1724 do Código Civil. Abram o código de vocês, fala o seguinte: as relações pessoais entre companheiros obedecerão os deveres de lealdade, respeito e assistência, guarda, sustento e educação dos filhos. Percebam como que as obrigações decorrentes do casamento e da união estável, elas são diferentes, apesar de ambos os institutos serem reconhecidos como entidades familiares, ok? Bom, agora sim, vamos falar um pouquinho sobre regime de bens. E tudo que eu falar aqui em relação a esse regime vale tanto para o casamento quanto para a união estável. Olha só, atualmente, o nosso regime supletivo, o nosso regime regra, é o regime da comunhão parcial de bens. No regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, excluindo-se aqueles recebidos por meio de sucessão, herança, e por meio de doação, ok? Lembro a vocês de que os bens subrogados, também provenientes de sucessão e doação, não hão de se comunicar. Fiquem de olho no Código Civil com o que entra e o que não entra na comunhão, no regime de comunhão parcial de bens, ok? Muito bem. Nós temos, além desse regime, o regime de comunhão universal de bens. O próprio nome já indica para nós, vai se comunicar a universalidade dos bens. Alguns anos atrás, esse era o nosso regime regra e sofreu alteração com a lei do divórcio. Se vocês pegarem a certidão de casamento dos avós de vocês, provavelmente vai ter lá o regime de comunhão universal de bens como sendo o regime que rege o casamento deles, tá? No regime de comunhão universal de bens, comunicam-se os bens pretéritos e os bens futuros em relação ao casamento. Então, todos os bens serão comunicados, todos os bens entrarão na comunhão, exceto, lembrem-se, nós temos algumas exceções previstas no Código Civil, e dentre as exceções, o que eu gostaria que vocês soubessem? Os bens herdados ou doados com cláusula de incomunicabilidade, porque nós já trabalhamos. A cláusula de incomunicabilidade, ela impede que esse bem se comunique, ainda que o casamento seja no regime de comunhão universal de bens. Ok? Além disso, nós temos o regime de separação de bens, que se divide em separação convencional ou voluntária e separação legal ou obrigatória de bens. No regime de separação convencional ou voluntária, como o próprio nome indica para nós, são os nubentes que convencionam voluntariamente que o regime de bens que vai ser adotado no casamento deles será o de separação de bens. E aí os bens não hão de se comunicar, ok? Por outro lado, no regime de separação legal ou obrigatória, olha que interessante, olha o nome, é a própria lei que obriga a esse regime. E nós temos algumas situações em que isso acontece, por exemplo, para as pessoas que têm mais de 70 anos, para todas aquelas que se casarem observando a existência de uma causa suspensiva, também para todos aqueles que necessitarem de suprimento judicial para casar, tá? E aí lembrem-se, nós temos aí uma súmula do STF que prevê a possibilidade de comunicação dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, porque a gente vai trabalhar aí com a ideia de esforço comum, é a súmula 377 do STF, ok? Não deixem de abrir essa súmula. Como que, e também, pessoal, não deixem de olhar o que entra ou o que não entra na comunhão nesses regimes. Por fim, nós temos aí o quarto regime expresso no Código Civil, que é o regime de participação final nos aquestos. O que significa esse regime? Ele é chamado de regime misto porque ele mescla as disposições referentes ao regime de separação de bens com o regime de comunhão parcial. Como que isso acontece? Durante o casamento, no regime de participação final nos aquestos,
Os cônjuges terão independência na administração desse patrimônio, porque nós vamos aplicar as disposições referentes ao regime de separação de bens. Quando, porém, da dissolução da sociedade conjugal, nós vamos apurar os aquestos, ou seja, o que foi adquirido depois do casamento, e partilhá-los, assim como acontece no regime de comunhão parcial. Por isso que esse regime ele é chamado de regime misto. E como que os cônjuges, como que os nubentes, eles vão escolher outro regime que não o regime regra, o regime supletivo, que é o da comunhão parcial? Por meio da elaboração de um pacto antinupcial. O pacto antinupcial ele tem que ser feito por escritura pública, do contrário ele será nulo e ele será ineficaz se o casamento não for celebrado, ok? Saibam que esses regimes também vigoram em relação à união estável, de modo que o regime regra também é o da comunhão parcial. Para que os companheiros optem por um regime diverso e que não o da comunhão parcial de bens, eles devem fazer uma escritura pública na qual eles vão optar por algum outro regime, beleza? Muito bem. Aí a gente termina os nossos estudos em relação ao casamento e à união estável. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a dissolução da sociedade conjugal. Eu já falei com vocês que para a dissolução da sociedade conjugal, nós podemos trabalhar com o divórcio, a separação, a morte, a anulação do casamento e também a nulidade dele. Agora, o casamento válido, ele só termina com morte ou divórcio, ok? Antes de 1977, o casamento ele era indissolúvel. O que significava isso? A gente não conseguia colocar fim ao casamento. Daí, o chamado desquite, né, que as pessoas falavam, fulana é desquitada, o chamado desquite, ele acontecia, era possível para ocorrer uma separação de fato aí do casal e também uma possibilidade de partilha de bens, mas ele não colocava fim ao casamento válido e, portanto, as pessoas que eram desquitadas não podiam se casar novamente. Até que, 26 de dezembro de 1977, entra em vigor a chamada Lei do Divórcio, que permite que as pessoas se divorciem. E a nossa Constituição, antes de 2010, ela trazia o seguinte: você podia se divorciar, mas, para isso, era necessário separar judicialmente pelo prazo de 1 ano ou separar de fato pelo prazo de pelo menos 2 anos. Na separação judicial, os cônjuges, eles poderiam pedir essa separação em juízo e aí seria decretada a separação e depois de 1 ano eles pediriam o divórcio por conversão. Na separação de fato, se eles comprovassem que estavam separados de fato há mais de 2 anos, poderiam pedir o divórcio direto. Até que em 2010 nós tivemos a emenda constitucional 66, que permitiu que o divórcio fosse feito de forma direta, ok? Então, isso é importante que vocês saibam essa evolução da separação para o divórcio. E lembrem-se que a separação judicial ela não deixou de existir. O STJ já, inclusive, se manifestou nesse sentido. Ela continua sendo uma opção. Ela só não é mais obrigatória em relação ao divórcio. Aqui eu encerro a nossa revisão. Vocês vão perceber que na nossa prova nós não vamos cobrar guarda, nós não vamos trabalhar com tutela e curatela, tá? E depois a gente trata dos demais assuntos nos próximos trabalhos, nas próximas provas. Mais uma vez, fiquem tranquilos, anotem tudo num documento de Word. Boa prova para vocês. Até mais!